A intervenção radical. Depois que Nabucodonosor sonhou com a grande estátua, o pensamento de que o Império Babilônico um dia caria causou profundo impacto em sua mente. No fim, Deus estabeleceria um reino que substituiria todos os reinos da terra. Depois de algum tempo, Nabucodonosor perdeu de vista a compreensão correta a respeito do plano de Deus para as nações. Mas quando seu coração orgulhoso foi humilhado na planície de Dura, ele mais uma vez reconheceu que o reino de Deus é um reino eterno. Nabucodonosor tinha naturalmente um senso da justiça e do direito, e Deus pôde usá-lo como seu instrumento para punir os rebeldes e para cumprir o plano divino. Ao colocar nação após nação sob o domínio babilônico, sua fama como o maior governante do século cresceu cada vez mais. Não é de se surpreender que esse rei tão bem-sucedido, tão ambicioso e de coração tão orgulhoso fosse tentado a se desviar do caminho da humildade, o único caminho que leva à verdadeira grandeza. Nos momentos em que não estava ocupado com as guerras de conquista, ele passou a se dedicar a embelezar a capital do seu reino, até que a cidade de Babilônia se tornou a cidade dourada, o orgulho de toda a terra. Seu sucesso em tornar Babilônia uma das maravilhas do mundo alimentou de tal forma seu orgulho que ele corria o grande perigo de manchar seu registro como um rei sábio a quem Deus poderia usar. Em sua misericórdia, Deus deu ao rei outro sonho a fim de avisá-lo do perigo que corria. No sonho, Nabucodonosor viu uma grande árvore, cujo topo alcançava o céu e seus galhos se estendiam até as extremidades da terra. Os animais do campo se abrigavam sob sua sombra e as aves do céu construíam ninhos em seus galhos, e todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Enquanto o rei olhava para a árvore, ele viu um mensageiro, um ser santo, que descia do céu. O mensageiro gritou: "Derrubem a árvore e cortem seus ramos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos. Espantem os animais selvagens de sua sombra e as aves de seus ramos. Mas deixem na terra o toco, com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde. Que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais selvagens em meio às plantas do campo. Durante 7 tempos terá em mente de um animal selvagem em vez de mente humana." Muito perturbado, o rei contou o sonho para os sábios. Apesar de o significado do sonho ser muito claro, ninguém conseguiu interpretá-lo. Inconformado, o rei mandou chamar Daniel, que era admirado por sua honestidade e sabedoria sem igual. Depois de contar o sonho para Daniel, Nabucodonosor disse: "Diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos Santos Deuses está em você." O significado do sonho era claro para Daniel e o deixou assustado. O rei percebeu que Daniel assustou e ficou angustiado e disse com compaixão: "Não se assuste com o sonho, nem com seu significado." O profeta compreendeu que Deus tinha lhe dado o solene dever de revelar a Nabucodonosor o juízo que estava para cair sobre ele como resultado de seu orgulho e arrogância. Embora o terrível significado do sonho tivesse assustado Daniel, ele deveria dizer a verdade, fossem quais fossem as consequências para ele. Então Daniel disse: "A árvore que o rei viu crescia e ficava alta e forte. Chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Tinha folhas verdes e novas e era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra e aves faziam ninho em seus ramos. Essa árvore é o próprio rei, pois o rei cresceu e se tornou forte e grande. Sua grandeza chega até o céu e seu domínio até os confins da terra. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com os animais selvagens. Comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Viverá desse modo por 7 períodos, até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. As raízes e o toco, porém, foram deixados na terra. Isso significa que o Senhor receberá seu reino de volta quando tiver aprendido que o céu domina."
Daniel fez um apelo para que o orgulhoso rei se arrependesse e assim evitasse esse terrível juízo. Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho. Pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe então o rei continuará a prosperar. Por algum tempo, o conselho do profeta causou forte influência sobre Nabucodonosor. No entanto, o egoísmo e a ambição ainda estavam vivos no coração do rei. Não demorou muito e esses traços voltaram a aparecer. Seu governo, que até então tinha sido bastante justo e misericordioso, tornou-se opressor. Ele usou os talentos que recebeu de Deus para se exaltar, colocando-se acima do Deus que tinha lhe dado vida e poder. Deus adiou o juízo por alguns meses, mas em vez de se arrepender diante da misericórdia de Deus em adiar o castigo, o rei ficou ainda mais orgulhoso até que deixou de acreditar na interpretação do sonho e a rir do medo que sentia anteriormente. Nabucodonosor não aceitou a mensagem enviada do céu. Um ano depois de ter sido avisado, enquanto caminhava pelo palácio e pensava com orgulho sobre seu poder como rei e seu sucesso como construtor, exclamou: "Vejam a grande cidade da Babilônia! Com meu próprio poder construí essa cidade para ser o centro de meu reino e para mostrar o esplendor de minha majestade." Enquanto essas palavras cheias de orgulho ainda estavam nos lábios do rei, uma voz do céu anunciou que o tempo indicado por Deus para o juízo tinha chegado. "É isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso dos meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer." Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse: "Esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano. Viverá nos campos como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer." Na mesma hora, a sentença se cumpriu e Nabucodonosor foi expulso do convívio humano. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu desse modo até seu cabelo crescer como as penas das águias e suas unhas se parecerem com garras de pássaros. Durante 7 anos, Nabucodonosor foi motivo de espanto a todos os seus súditos e foi humilhado diante de todo o mundo. No fim desse período, Deus trouxe de volta a razão e ele reconheceu a mão divina em sua aflição. Ele admitiu em público a grande misericórdia de Deus curá-lo. Eu, Nabucodonosor, olhei para o céu. Minha sanidade voltou, louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer: "Por que fazes essas coisas?" Quando minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e a majestade de meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino com muito mais honra que antes. Aquele que tinha sido um rei orgulhoso se tornou um humilde filho de Deus, um rei sábio e compassivo. Ele passou a reconhecer o poder do Altíssimo e se dedicou ao máximo para promover o temor de Jeová e a felicidade dos seus súditos. Finalmente, Nabucodonosor aprendeu a lição que todos os reis precisam aprender, que a verdadeira grandeza depende da verdadeira bondade. Ele reconheceu o Senhor como Deus vivo, dizendo: "Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos." Daniel capítulo 4 é o único capítulo
capítulo do livro que não foi escrito por Daniel. Em vez disso, o rei Nabucodonosor da Babilônia escreve seu testemunho pessoal. Aqui, Nabucodonosor recebe outro sonho que é interpretado por Daniel. É um aviso para Nabucodonosor se humilhar ou ele se tornará um animal por 7 anos. Por um tempo, o rei acatou o aviso, mas é difícil quebrar velhos hábitos. Enquanto Nabucodonosor está no meio de seu orgulho egoísta, uma voz vem do céu e o rei é atingido por insanidade. Por 7 anos, o maior rei da terra é reduzido a um animal. Humilhado, o rei reconhece o Deus do céu e é convertido. Esta é a última referência a Nabucodonosor na Bíblia. Essa foi a intervenção radical de Deus. A árvore que se estendia até os céus, na verdade, era um insulto aberto a Deus. A árvore do sonho simbolizava o orgulho de um rei que pretendia substituir Deus. Levou 7 anos como animal para trazer Nabucodonosor a seus sentidos. O orgulho de Nabucodonosor teve que ser quebrado antes que ele pudesse sentir sua necessidade de Deus. A solução foi religiosa e teve a ver com seu relacionamento com o Deus do céu. Mas também possuía um aspecto ético, que envolvia seus semelhantes humanos. Somente reconhecendo um Deus que o superasse, Nabucodonosor estaria habilitado a respeitar os pobres e praticar a justiça. É o reconhecimento de alguém fora de si mesmo que forma as bases do respeito pelos outros. O temor de Deus, isto é, nossa consequência de que Deus está nos vendo, previne contra a indulgência e compele a justiça. Por outro lado, é impensável manter um relacionamento com Deus quando se está de mal com os outros. O amor de Deus implica o amor ao próximo. Assassinar uma pessoa é assassinar a imagem divina. Do mesmo modo, ignorar Deus é desprezar os outros. Ética e religião estão entrelaçadas, uma implicando a outra. De acordo com Daniel, o arrependimento do rei era possível. Ele ainda tem uma janela de escape. Mesmo que o rei se arrependesse, a bênção de Deus poderia não ser certa. Deus também é livre para agir como quer. Nabucodonosor não deveria se arrepender para ter sua prosperidade de volta, mas porque compreendia a gravidade de seu pecado. Do contrário, sua resposta não seria sincera ou de livre escolha. Ao ter em mente seus próprios interesses, Nabucodonosor não se arrependeria porque queria, mas porque tinha de fazê-lo para preservar seu bem-estar. Para que seja espontâneo e, portanto, autêntico, o arrependimento deve ser incondicional. Do mesmo modo, não podemos forçar Deus a abençoar e recompensar o justo. Nesse caso, ele não seria soberano, mas uma máquina automática de venda. Deus é livre, assim como os seres humanos. Devemos receber suas bênçãos como uma dádiva, concedida independentemente de nossas obras. Hoje, o pecado é tipicamente visto em termos de categorias, dos pecados hediondos do serial killer à mentira. O orgulho normalmente não chegaria à lista dos 10 maiores pecados de uma pessoa. No entanto, na lista de Deus, o orgulho é o pecado número 1. Provérbios 6, 16-19 diz: Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: olhos orgulhosos, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que fala mentiras e aquele que semeia desentendimentos entre irmãos. Na lista dos 7 pecados de Deus, o orgulho é superior ao assassinato. O testemunho de Nabucodonosor ecoa até o fim dos tempos como um aviso sobre o pecado do orgulho e a dramática intervenção de Deus para curar um orgulhoso monarca do orgulho. Como reconciliamos a natureza amorosa de Deus em fazer de Nabucodonosor um animal por 7 anos? Alguns circularam falsamente a ideia de que Deus não disciplina. É uma visão falsa que reduz o amor ao mero sentimentalismo. Se definirmos o amor pelas Escrituras e não pela cultura popular, vemos uma figura do amor de Deus que é a mistura perfeita de justiça e misericórdia do ponto de vista da eternidade.
A história de Nabucodonosor revela a perspectiva eterna de Deus de salvar o rei para a eternidade, apesar do desconforto temporário de ser um animal por 7 anos. Da perspectiva eterna, 7 anos sendo um animal era a coisa mais amorosa que Deus poderia fazer. Isso não quer dizer que toda circunstância, provação ou calamidade desconfortável é Deus tentando chamar nossa atenção. O inimigo deve ser levado em consideração. No entanto, não podemos perder de vista de que o primeiro e principal motivo de Deus para a nossa vida é nos salvar para a eternidade. O resto é secundário. Deus está disposto a permitir um desconforto temporário se isso nos levar a decidir a salvação eterna com Ele. Em termos de salvação, uma das orações mais radicais que se pode fazer é: Senhor, o que for preciso, salva-me. Esta é uma oração radical que dá a Deus permissão para intervir em nossa vida. Às vezes, a pior coisa que já aconteceu conosco é a melhor coisa que poderia ter acontecido em nossa vida. A salvação de uma perspectiva eterna dá às nossas provações atuais uma perspectiva diferente, especialmente se essas dificuldades nos levarem a uma maior dependência de Deus. Como o caso de Nabucodonosor ilustra, Deus concede uma chance após outra para nos restaurar a um relacionamento justo com Ele. Como Paulo escreveu muitos séculos depois, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Durante 7 anos, Nabucodonosor foi uma surpresa para todos os seus súditos. Por 7 anos ele foi humilhado diante de todo mundo. Então sua razão foi restaurada e, olhando com humildade para Deus do céu, ele reconheceu a mão divina em seu castigo. A proclamação pública, na qual Nabucodonosor reconheceu a misericórdia, a bondade e a autoridade de Deus, foi o último ato de sua vida registrado na história sagrada.